Hola a todos, buenos días. Hoy tenemos una clase de vocabulario de comidas. Espero que todos estejam bem. Vamos lá? Então, aqui é o professor de vocês. E nós vamos hoje para uma aula de espanhol, certo? Nossa aula de hoje é sobre vocabulário dos alimentos, das comidas, tá? Novamente, este conteúdo é para homeschooling. Ele tem uma parte dele que é baseado no Enem e na Base Nacional Curricular. Nós estamos usando a ISO 639-1, ok? Que mais? E é isso. Como esse conteúdo ficou muito grande, tá? Que é um conteúdo de vocabulário, tem muitos alimentos, então eu coloquei os principais aqui para vocês irem praticando, tá legal? Então hoje vocês vão praticar os principais, beleza? Vamos lá. Então, nossa oitava aula, certo? Espero que vocês estejam famintos, que nossa aula vai ter muita comida aí. O que vocês vão precisar para a aula de hoje? Basicamente, só dedicação. Só isso. Se esforçarem e se dedicar. Vamos ver, vocabulário dos alimentos, tá bom? Comigo, professor Gael, tá? Lembrando que Gael é meu apelido, tá? Meu nome mesmo é outro, tá? Ok, vamos lá. Para começar. A minha esquerda está em espanhol, castelhano, e a minha direita está em português, ok? Vamos lá. Albôndega, albôndega, que é almôndega, ok? Albôndega, almôndega, ok? Lasanha, 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 certo? Lasanha é lasanha, ok? Lembrando que o N tem som de NH, tá? E o S é S mesmo, tá bom? Macarrão, macarrão, macarrão. Macarrão é macarrão, tá? E lembrem daquela regra que eu falei para vocês que esse final de palavra, essa partícula aqui tem acento, tá? Que nós chamamos de tilde, tá? Nhoque, 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 ok? Nhoque é nhoque, certo? Novamente, ó o NH aqui, ó. Esse N é o nosso NH, beleza? Farinha, farinha, farofa. Então, farofa é a farinha, tá? Novamente o NH aqui. Harina, harina de farinha. Lembra que o H, o H não tem som em espanhol, tá? Então, harina é farinha. Farinha é farofa, tá? Não confunda. Farinha, farofa, harina, farinha, tá? Salsa, salsa, molho. Salsa é molho, ok? Ah, eu quero molho branco. Tá bom. Salsa blanca. Eu quero um molho de tomate. Salsa de tomate, ok? Salsa é molho. Tortilha, tortilha, que é omelete. Tortilha, omelete, tá? Os dois L's que nós chamamos de L, tá? Tem som de LH, tá legal, pessoal? Ensalada russa, ensalada russa, salada de maionese. Ou pode simplesmente falar maionese, tá? Pode ser maionese também. Com, no caso, ao invés do I fica um Y, a Y, tá? Pode ser também. Beleza? Ensalada russa, que é ensalada, salada, tá? E a russa é o nome que eles deram, de maionese, ok? Legal. Purê de papas, purê de papas, purê de batatas, purê de papas, purê de batatas. Papas são batatas, purê, purê.
certo? Canalone, canalone, canelone, canalone, canelone. A diferença é com A e aqui é com E. Huevo, huevo, ovo, ok? O zoião que a gente fala. Huevo, ovo, tá? Ah, eu quero um ovo frito. Tá bom. A mim me gostaria um huevo frito. Ok? Lembra que o H, o H não tem som, tá? Aceite de oliva, azeite. Aceite de oliva, aceite de oliva, azeite. Tá? Em espanhol acontece o seguinte, a tradução para óleo e azeite é a mesma coisa. Então, assim, quando for azeite, né, nosso, de oliva, certo? A gente fala azeite de oliva. Quando for só óleo, aí falamos só aceite, tá? Porque é a mesma tradução, tá? Não tem diferença para eles. Vinagre, vinagre, vinagre. Vinagre é vinagre, tá? Isso aqui é o famoso vinagre de maçã. Aqui só uma coisa, o V, lá U B, fica com som de B, vinagre, tá? Aceite, óleo, como eu falei para vocês, ó. Aceite, óleo, aceite, ok? Sal, sal, sal. A única diferença é na hora de pronunciar. O nosso sal em português nós falamos como se fosse um som mais de U. Em espanhol realmente seria mais o L mesmo. A língua sobe para o céu da boca. Então, sal, sal, ok? Pão, 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 ok? Pão, legal? Pancho, pancho, cachorro quente. Pancho é cachorro quente. Só que o pancho, essa palavra pancho, ela é mais usada na Argentina. Tem outra forma de falar cachorro quente que se chama perrito caliente. Então, pode usar pancho, como está aqui, que eu coloquei que é mais fácil, né? E pode ser perrito caliente. O perrito caliente é mais comum na Espanha, tá? Então, a Argentina é pancho, na Espanha é perrito caliente, que seria o nosso cachorro quente, tá? Biscocho, biscocho, biscoito, biscocho. Vocês sabem a diferença de biscoito e bolacha, pessoal? Tem, pelo que eu saiba, a diferença de biscoito e bolacha é assim. O biscoito ele tem recheio e a bolacha não. Ou ainda pode ser também desta forma. O biscoito seria doce e a bolacha seria salgada. Mais ou menos isso, né? Mas eu prefiro a primeira explicação que biscoito tem recheio e bolacha não, que faz mais sentido, tá? Biscocho, biscoito. Papas fritas, papas fritas. Batata frita. Papas fritas, batata frita. Então é a nossa batata frita, ok? Fácil. Raleia, raleia, geleia, raleia. O rota, ou J, como vocês chamam, certo? Ele tem um som puxando pro R em espanhol, tá? Em castelhano. Então, raleia, se vocês falarem jaleia, tá errado. É raleia, raleia, geleia, ok? Hamburguesa, hamburguesa, hambúrguer, ok? Hamburguesa é hambúrguer,
Então, como eu estava falando, hamburguesa, hambúrguer. O H não tem som nem em espanhol, nem em português, o H, né? E olha que interessante, em português sim tem tradução, tá? Tem muita gente que não sabe, mas em português, hambúrguer se escreve assim, tem acento, tá? Ok? Tem tradução, sim. Aqui eu sempre vou trazer traduções. Claro, do português do Brasil. Se não existir uma tradução no português do Brasil, aí eu trago de Portugal e falo para vocês, olha, Portugal usa isso, ok? Senão eu tô trazendo do Brasil, beleza? Pizza é igual pizza, pizza, tá? Pizza. Não tem muito segredo aqui, tá? Acho que na maioria dos idiomas é igual, né? Vamos lá. Rosetas, 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 pipoca. Tem uma outra forma de falar que se chama palomitas de maíz, que também é pipoca. Então você pode usar rosetas ou palomitas de maíz, que é pipoca, está correto, tá bom? Ramon, Ramon, presunto, Ramon. Lembra que o rota, o J tem som de R, né? Então, Ramon, tá? Tem muita gente que tem o nome de Ramon, tá? E quem conhece o Chaves, aquele seriado Chaves, Chiquinha, Kiko, não é só o México que come aquele lanche que o Chaves fala, sabe o sanduíche de presunto? A Espanha também é muito comum o sanduíche de presunto, tá? Não é só o México, não. A Espanha é extremamente comum o sanduíche de presunto, tá? Pra quem ficar curiosidade aí. Queso, 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 queijo. Queso é queijo, ok? Requesón, requesón, requesón é requeijão. E olha o acento que eu falei para vocês, ó, no finalzinho das palavras. Que é muito comum em espanhol. Bocadilho, bocadilho, sanduíche. Ó, os dois L's, o L tem som de LH, é como se fosse um LH, né? Se vocês trocarem esse segundo L e colocar um H, é o nosso LH. Então, bocadilho, sanduíche, ok? Miel, miel, mel, tá? Miel é mel. Legal? Fácil. Torta frita, pastel, pastel, torta frita, torta frita. Tá, tem muita gente que confunde. Na verdade, pastel é só torta. Se vocês falarem torta, vocês estão falando pastel. Torta, torta frita é pastel. E eu já vi em alguns lugares falar torta como bolo também, tá? Então, torta frita, pastel, tá bom? Ok? Galheta salada, bolacha. Galheta salada, galheta salada. Novamente, é como se esse segundo L fosse o nosso H, então LH, galheta, salada, bolacha. Que eu falei para vocês, né? Ah, o biscoito ele é recheado e a bolacha não tem recheio, beleza? Geralmente a bolacha é salgada e o biscoito é mais doce, ok? Mas é isso aqui. Vocês já conhecem, imagino eu. Continuando, mantequilha, mantequilha, manteiga, tá? Ó, novamente o som de LH, lhe, ou daquele Y invertido que eu mostrei para vocês na aula, na aula passada de fonologia, né? Mantequilha, manteiga, tá? Manteiga se escreve assim, mantequilha, manteiga, tá? Beleza? Em muitos idiomas a palavra margarina é igual, tá? Por isso que muitas vezes a gente nem coloca para estudar, às vezes nem coloca em aula de idioma, porque é igual. Né? Você vai em espanhol, margarina é margarina. Vai em inglês é igual. Vai em italiano é igual. Né? Então, né, é meio decoreba. Vamos lá. Mortadela. 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 Fica igual, tá? Igual, igualzinho. Pronúncia, escrita, normal. Papa alilo. Papa alilo. Ok? Se eu for falar devagarzinho, vai ficar assim, ó.
papa al hilo. Mas os espanhóis, as pessoas que falam espanhol, não falam assim. Eles vão falar rápido, igual o inglês. Então, papa al hilo, papa al hilo, tudo junto. Eles vão falar como se fosse tudo junto. Papa al hilo, batata palha. Ok? Você que está aprendendo pode falar palavra por palavra. Falar esse, depois esse. Mas no dia a dia, quem fala espanhol vai falar rápido. Papa al hilo, tá? Batata palha. Legal? O H não tem som, novamente. A criançada, imagino que conhece isso aqui, hein? Salgaditos. Salgaditos. Salgadinho? Salgaditos. Né? Salgadinho. Ok? Tostada. Tostada. Torrada. Tostada. Torrada. Ok? Bem simples também. Rosquilhas, rosquilhas, rosquinha. Aqui tem som de LH, lha. Rosquilhas, rosquinha, ok? Isso aqui o pessoal conhece como donuts, né? Em inglês, donuts. Mas que são rosquilhas, rosquilhas, ok? Caramelo, bala. Não confunda, tá? Caramelo é bala. Se você falar caramelo, você não está falando caramelo, você está falando bala. Caramelo, bala. Ok? Quando você vai pedir bala, a mim me gostaria 3 caramelos. São 3 balas, ok? Uma coisa interessante em espanhol, eles não usam o termo eu quero. Eles falam a mim me gostaria, tá? Que é mais educado, inclusive. E um costume interessante, se você for em qualquer lugar da Europa, qualquer lugar, qualquer. Primeiro, na hora de se apresentar, você vai falar o sobrenome e depois o nome. E a pessoa tem que te chamar por sobrenome, não pelo nome. A pessoa só vai te chamar pelo nome se for amigo, se for assim, parente. Do contrário, é sobrenome. Senão é ofensivo, tá? Isso em qualquer lugar da Europa. Qualquer lugar. Diferente daqui da América do Sul, que é tudo diferente. Vamos lá. Chocolate. 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 A escrita é igual, muda a pronúncia, que aqui fica com aquele som de como se fosse um T com X. Chocolate. Chocolate. Ok? Helado. Helado. Sorvete. Helado. Sorvete. Tá? Eu vou trazer para vocês na aula de português. Eu vou comparar o português do Brasil com o de Portugal, para vocês verem as diferenças. Por exemplo, em Portugal, sorvete fala gelado. Então, para vocês verem que tem um vocabulário interessante. Tem muitas pessoas que querem ir para lá e não conhecem, né? Então, eu vou acabar trazendo para vocês. Tá bom? Bom, helado de palito, que é o nosso picolé, né? Nesse caso, o português é mais fácil. Enquanto falamos só picolé, nos países que falam espanhol, fala helado de palito. Helado de palito, que seria sorvete de palito, que é a mesma coisa, né? Tá bom? Tarta, torta. Tarta, torta, tá? Ok? Até hoje eu nunca entendi qual que é a diferença de bolo e torta. Eu vou falar para vocês aqui, vou explicar para vocês, até hoje eu nunca entendi a diferença de bolo e torta, né? Vamos lá. Para mim é igual. Macedônia, salada de frutas. Macedônia, salada de frutas. Então, Macedônia, salada de frutas, tá? Inclusive é o nome de um país, tá? Macedônia, tá? Um país europeu também, tá? Chupetim, chupetim, pirulito. Chupetim, pirulito, ok? Fácil. Uhum. Lembrem sempre do acento, tá? Algodão de açúcar, algodão doce. Algodão de açúcar, algodão doce, né? Quem não conhece um algodão doce, né? Agora nós vamos para rocambole, que é arrolhado. Arrolhado, rocambole.
Arrolhado, rocambole, tá? Arrolhado, rocambole, tá? Dois R's, dois L's, tá? Som de LH, liado, tá? Arrolhado, beleza? Flan é pudim. Em espanhol, flan é pudim. Para a palavra flan tem um outro nome. Flan é pudim, tá? Estou trazendo para vocês vocabulários mais do que a gente tem em casa, né? Faz em casa, porque é o que vamos usar, né? Não adianta ficar falando nome de receita, né? Não vamos usar. Vamos usar o que está em casa aqui. Então vamos lá. Gelatina, relatina, relatina, relatina. O G fica com som de R, né? Relatina, gelatina, tá? Na verdade, assim, o G ele tem é um som de G, mas puxa pro R, tá? Esse é o termo correto, né? Mas para explicar para vocês, para ficar mais didático, mais fácil, é melhor eu falar assim: o G tem som de R, fica mais fácil. Porque tem pessoas que não percebem a diferença. Pescado é pescado, tá? Aqui no Brasil não é tão comum o termo pescado, mas assim, pescado é a mesma coisa que peixe, tá? Seria o peixe que a gente vai consumir, é isso, tá? O peixe animal, o peixe que está vivo, a gente fala peixe. Quando a gente pesca ele, se chama pescado, tá? Seria esse peixe aqui que vem congelado para a gente consumir, tá? Não é tão comum no Brasil, né? Tem lugar até que usa sim pescado, mas não é tão comum, tá? É mais comum nos outros países que falam português. Mas sim existe esse termo, tá? E é igual, e é mais correto, né? Vocês vão encontrar talvez em lugares de notícias, né, coisas gastronômicas, vocês vão encontrar esses termos, tá? Té, chá. Té, chá, ok? Té é chá. Muito semelhante ao tea do inglês, né? Bino, vinho. Bino, vinho, tá? Bino. Vai ficar com som de B. Bino, tá? Vou falar para vocês. Como é uma aula de crianças, de homeschooling, tá? Eu não recomendo vocês a beber isso aqui. Não recomendo. Mas assim, fica a curiosidade. Na Europa, tá? As pessoas têm uma vida muito longa, muito prolongada, só perdendo para os japoneses, porque eles consomem vinho. Até mesmo as crianças lá consomem. Mas, claro, moderadamente. Não é para você chegar e tomar, virar. Não. Né? Tem que pedir autorização para os pais, aos pais que vão decidir se vão dar ou não. Né? É controlado. É como se fosse um remédio. Você toma só para ter saúde. É basicamente isso. Tá? Lá na Europa é controlado o vinho. As pessoas não tomam para encher a cara, não. É controlado, tá? Então fica aí a curiosidade. Ok? Então, como eu falei do vinho, né? Quando eu vi pela primeira vez, eu achei estranho, né? Porque, tipo, na Europa as crianças tomam, né, bebida alcoólica, mas é controlada, né? É somente vinho, né? Então eu estranhei a primeira vez que eu vi. Quando eu vi pessoas portuguesas, né, espanhóis, italianos tomando, eu estranhei. Mas é normal eles tomarem, tá? Então, só tomem se for autorizado pelos pais, tá bom? Se você quiser, claro. Então, se os pais autorizar, tudo bem, tá? Vamos lá. Gaseosa. Gaseosa. Refrigerante. Gaseosa, refrigerante, tá? É que faz sentido, né? Gás são bebidas que têm gás, né? Gaseosa, gás, tá? Beleza? Não tô fazendo propaganda aqui, hein? Vocês não viram eu colocar coisas da Coca-Cola e Guaraná aqui, tá? Não, ninguém viu, tá bom? Vamos lá. Yogur, iogurte, yogur, iogurte, tá? Utiliza a Y com esse som de jo. Se for na Espanha, vai ficar com som de I, io, tá? Então fica a seu critério. Se você quiser o espanhol da Espanha, fala iogurte. Como eu uso da América Latina, então vai ficar yogur. Yogur. Eu uso mais difícil, né? Yogur, né? Yogur, iogurte, tá? Leite, leite. Leite, leite, tá? Fazer uma observação. Tem muitas pessoas que falam Danone. Danone não é nome, é marca. Quando vocês falam Danone, vocês estão falando marca, tá? É iogurte o nome, tá? Muita gente fala, Danone. Não, não é Danone. Danone é a marca, tá? Vamos lá.
Jugo, suco. Jugo, jugo, som de R, ó. Jugo, suco, tá bom? Carne, carne. Aí aqui fica igual, tá? Carne, carne, tá bom? Pollo, pollo, frango. Pollo, frango. É o nosso franguinho frito, assado, enfim, como vocês quiserem aí, tá? Pollo. Som de LH, como se fosse um L e um H aqui. Pollo, tá bom? Salchicha, salchicha, salsicha, tá bom? Salchicha, salsicha, ok? Salchicha, chicha, esse som, chicha, tá? Bom, linguiça é longaniça, 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 linguiça, tá? Outra forma de se referir à linguiça pode ser chouriço, tá? Chouriço pode se referir à linguiça. Aqui em português, chouriço é outra coisa, mas lá em espanhol, chouriço pode se referir à linguiça também, tá? Por exemplo, salsicha em espanhol é salchicha, certo? Salchichão seria salchichón, tá? Salchichón e assim por diante. Em espanhol, a palavra bife é bistec. Bistec, com esse C mudo. Bistec. Bistec, tá? Bife é bistec. Você vai chegar no restaurante, você vai pedir um bistec, que é um bife, tá? Açúcar, açúcar, açúcar. A diferença aqui do espanhol e do português é a escrita. Português é com cedilha, em espanhol vai ser com Z e com acento, né? Panqueque, panqueque, de panqueca. Panqueque, panqueca. Legal? Fácil? Fácil. Temos aqui a sopa. Sopa. Sopa é igual, tá? Sopa, sopa, tá bom? Facinho e simples assim. Como fala pão de forma? Né? Que é esse pãozinho aqui. Pão de molde. Pão de molde. Tá? Pão de molde. Deixa eu ensinar mais uma coisa aqui agora, no caso é em português. A palavra forma, existem pessoas que colocam acento nessa palavra forma. E não está errado, por quê? Você pode escrever desta forma, forma, ou colocar o acento em cima. Por quê? Ele é um acento diferencial, ou seja, ele não é facultativo, ele é opcional. Então, por exemplo, se você quiser falar forma, forma de fazer bolo, forma de fazer pão, a gente pode colocar o acento que está certo, não está errado. Eu deixei sem, mas você pode colocar também. E ao contrário também, se você quiser deixar sem, tá certo. Mas a pronúncia muda. Por exemplo, forma é forma, forma geométrica, forma de uma pessoa. Agora, forma com som mais fechado, você pode escrever assim ou colocar acento, mas é facultativo, ou seja, opcional, segundo a nova ortografia da língua portuguesa, tá bom? Então é facultativo. Vai ter hora que eu vou deixar sem, vai ter hora que eu vou colocar. Até para vocês verem que posso usar das duas formas, tá bom? Ah, acabou a aula já? Acabou, né? Acabou. Ok. Então, gracias, chicos, por todo. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que les guste esta classe. E é isso, eu acho que vamos ficar por aqui, né? Na próxima aula eu vou dar continuidade ou à fonologia, ou talvez eu entre em outro tema. E é isso, acompanhem as matérias novas do canal e vamos ficar por aqui. É isso aí, valeu, falou!